26 de outubro, quarta-feira, os mercados continuam bullish. O facto é que ontem tivemos a apresentação de resultados por parte da Google e da Microsoft. A Microsoft até bateu de forma genérica as expectativas, ou pelo menos alinhou-se, não bateu assim por muito, mas a Google não. A Google aumentou ligeiramente as vendas, ou seja, bateu nas vendas, mas os lucros caíram bastante. Aliás, a expectativa era 1.26, salvo erro, earnings per share, ou seja, lucros por ação, e aquilo que eles apresentaram foi 1.06. Portanto, começámos com um trambolhão. Ingrato para a Microsoft, sem dúvida, ou pelo menos para quem tem ações da Microsoft, mas ambas chegaram a cair 8 ou 9%. Uma oportunidade para quem quer apostar nessas duas empresas. Como é óbvio, dar tempo, esperar um pouco, não custa nada, esperar um pouco, porque as coisas estão voláteis. O mercado está bullish no curto prazo, mas no longo prazo a tendência não mudou. Tanto que eu queria começar por aí, antes de começarmos a disparar, né, para onde as coisas podem ir, os bears estão aí, está tudo esticado. Vejam, nós temos duas linhas de tendência, esta de mais longo prazo, que esperemos vir a atingir. Aliás, se puxar assim um bocadinho também não fica nada de errado. E que eu falei ontem, em que temos a tal possibilidade de vir aos 4.000. Em todo caso, seria mais bullish ir aos 4.000 do que ficar pelos 3.900. Mas esta é a segunda linha de tendência. Ou seja, as duas linhas de tendência são de quedas. A realidade é essa. No entanto, nós fizemos um breakout que é importante. Nós limpámos um máximo, que era um pivô, que também é muito importante. E depois, com notícias destas, já agora vamos ver aqui nos futuros é onde estamos, mas a 1 hora, com notícias destas, né, da apresentação dos resultados da Google e da Microsoft, fez gap down, mas a estrutura manteve-se de sobremaneira bullish. Todos ficámos na expectativa de como é que seria a abertura. Eu espero que isto seja um erro. Sinceramente. Deve ser, porque aqui não, aqui também tem gap up. Oh diabo. Aqui não tem gap up. Pode ser, é um bug. Por vezes acontece, não é? Uma time frame mais pequenina não tem gap nenhuma, pois não? Tem. Oh diabo. O diabo é sinal que, à partida, a 5 minutos, nós devemos lá ir, mais tarde ou mais cedo. Porque não é muito comum fazer um gap up, ainda por mais, eu não sei porquê. 9h30 é quando se dá a abertura do mercado. Já vamos ver como é que estão o SPX, apesar que a SPX, este tipo de ETFs, não tem gap ups nenhuns. É mais importante o dos futuros, porque isto não são dólares, são pontos, né? Enquanto aqui acho que são dólares, mas em todo caso, aquilo que eu queria chamar a atenção era isto: bears, rejeição na moving average, estavam a preparar as coisas, sem dúvida, mas depois às 3 da manhã voltámos à resistência, começámos a fazer suporte. Antes da abertura do mercado ameaçou, e depois com a abertura do mercado andou aqui aos S, mas lá foi, por volta das 10 foi quando foi. Ou seja, no nosso horário por volta das 3. Andou extremamente volátil entre a abertura e as 3 horas. No entanto, para já, tudo bullish, está tudo à espera que isto mais cedo ou mais tarde venha corrigir. Não ponho nada disso em causa. Eu volto-vos a dizer, tal como tenho dito nos últimos vídeos, aliás, há 3 meses que digo isto, né? Todos os bounces têm que ser tratados como bounces. Todas as subidas são bounces. São bounces, significa o quê? Significa que quem entrar tem que ter um plano de saída. Se não tiver um plano de saída, as coisas podem se piorar e deteriorar de uma maneira muito feia. Porquê? Porque, segundo os bears, o caminho que nós temos para seguir no curto prazo, vamos fazer isto assim, só para tentar bater mais ou menos certo, é que estamos a desenhar aqui um megafone, e este megafone, de certa forma, vai nos trazer para os 3.200, outros dizem que vai muito mais abaixo. Portanto,
continuem alertas. Isto para quê? Para nós acertarmos um pouco qual é o ambiente das nossas cotadas. E o ambiente das nossas cotadas não está a fugir muito às americanas. Navigator apresentou resultados. Aparentemente, eu não sei que resultados é que apresentou, mas aparentemente fez o mesmo movimento que já tínhamos visto antes. Ou seja, fez um gap up e o que é que aconteceu? Veio por aí abaixo e ficou negativa. Pelo menos a ideia que eu tenho. A Altri chegou a estar positiva, mas no final fez o quê? E quando eu digo que chegou a estar positiva foi, a Navigator já estava negativa, 1,7% salvo erro, e esta estava positiva quase 2%. Mas acabam por acompanhar o mesmo movimento, não é? BCP 3% de queda, também bastante importante. Esqueci-me de ligar a caneta. 3% de queda. A corticeira continua a estar forte. Claro, baixou bastante o volume hoje. Ontem teve muito mais. E este é o problema da corticeira. Daquilo que eu me recordo é que para entrar existe muito volume, quando existem muitas subidas. Depois, quando é para sair, é um martírio para conseguir vendê-las. Claro, quando eu digo vendê-las, grandes volumes. 149 mil, quer dizer, se comprarem 9 mil euros ou 10 mil euros de ações, são 1000 ações, deve dar para vender. Agora, se quiserem vender em 5 minutos, ou em 10, ou numa hora, deve ser mais complicado. Em todo caso, continua a subir, CTTs vai muito devagarinho. Eu estava à espera de um movimento impulsivo, não está a existir. As renováveis extremamente voláteis, mas a subir. 5% para a EDP renováveis. A Enphase apresentou ontem resultados, por acaso esqueci de partilhar isso no Discord. Os resultados foram positivos para variar, e para variar fez um gap up. Nem sei quanto é que está a subir neste momento, já agora, deixem-me ver, está a subir 13, está nos $300. Depois, Galp hoje subiu, o petróleo, salvo erro, está, deixem-me confirmar aqui, está a subir 3%, impulsionado pelo petróleo ou não, está a subir. E a Galp acabou por fechar a subir 3%. Bastante bom. Greenvolt está mais quietinha. Depois temos a Jerónimo, que hoje desacelerou, assim como a Sonai, caírem quase 1,5% respectivamente. Semapa 1,22% de queda. REN e NOS continuam a sua subida. E a Mota-Engil hoje fez pausa. Standard & Poor's, como nós podemos ver, estão a começar a recuperar, principalmente a Microsoft. A Microsoft para mim foi estranho. Eu posso-vos mostrar aqui sem drama nenhum, mas foi estranho porque, quer dizer, pela apresentação de resultados, vem, ok, bateu as estimativas ou as expectativas muito ligeiramente. Não é por aí, mas vamos comparar com o Google. Caramba, a Google falhou. As vendas, eu tinha ideia que tinha batido as vendas, mas falhou as vendas por 3%. A Tesla caiu 8% nisto, atenção. Mas a Tesla bateu os earnings, ou foi ao contrário, e a Google falhou os earnings. Não se esqueçam, earnings significa lucros, não é vendas, é lucros por ação. E falhou 16%, uma coisa brutal. Brutal mesmo. Eu sei que o guidance da Microsoft não foi bom, mas mesmo assim a abertura negativa, basicamente, vamos lá, que foi na mesma linha. 7,75 chegou a estar a cair 8%. A Google caiu um bocadinho mais. Basicamente abriu também no mesmo nível, mas depois caiu até aos 9 e também está a recuperar. Como é óbvio, nada contra de arriscarem, aquilo que eu digo é dar um bocadinho de tempo ou procurarem o fundamento técnico. Quem não procurar o fundamento técnico não vai sair e vai ficar negativo quando achar que deve sair. Porquê? Porque se nós olharmos a uma hora fizemos o martelo, sim senhora, entrada nos 97,5. Como é óbvio que entrou no suporte dos 95 e arriscou, não é? Metia aqui um stop logo aqui assim abaixo, fantástico, está a ganhar muito mais. Mas a 5 minutos vocês já sabem o que é que obriga a sair na resistência. Eu arrisquei aqui, ou arrisquei aqui, seja lá onde for, é resistência. E realmente foi a resistência. Para já agora está a tentar estabilizar. Vamos ver o que é que vai acontecer. Porque tanto Google como Microsoft, a grande questão é mesmo esta.
eu não sei se é para se manter cá em cima ou se isto é só o pullback de oversold, ou seja, o bounce de uma queda tão forte. A realidade é essa, a queda foi muito forte. Se nós olharmos, por exemplo, nesta altura, vocês estão com receio desta vela, mas a Tesla também está a desacelerar, não é? Portanto, não é por aí o receio. O receio pode vir amanhã ou depois. Tão simples quanto isso. E por isso é que eu digo, vamos tentar fazer acompanhamento, mas colocar em metas. Se vocês não tiverem um plano, aquilo que eu vos digo é vão andar a coçar a cabeça. E não vale a pena estarem a dizer que vão ficar longos, porque quando tiverem 50% negativo ou 40%, vão andar preocupados a perguntar se isto vai baixar mais e agora o que é que eu faço? Vale a pena. Nessas alturas, a decisão, o vosso plano não era ficar longos, não era dizer assim, se perder tudo, perdi. Mesmo que o tenham dito a brincar. O problema é que estamos a falar de algo muito importante que é dinheiro, capital, e não há lugar para ter uma expectativa e depois mudar de ideias a meio do caminho. Mas, continuando e olhando para o calendário, hoje tivemos aqui a saída das vendas casas novas. Não foi por aqui, porque eu já vos disse, uma boa notícia para o mercado é uma má notícia para a economia, e nesse aspecto, o anterior para este, tivemos uma caída de 10% nas casas novas, apesar de ter batido a expectativa. No entanto, o imobiliário está com uma recessão nos Estados Unidos. Não é novidade, já falámos disso já há bastante tempo. Portanto, para já, é aquilo que eu digo. Se o tema começar a aparecer no jornal é a recessão, vai aparecer depois a dizer provavelmente já estamos numa recessão, daqui a uns meses começam a falar na deflação, enfim, é um guião, não é? Amanhã, quinta-feira, porque é que está a aparecer isto? Não devia de aparecer isto, vir só, ok. Amanhã, perfeito. Amanhã, dia-chave, muito importante, vocês acompanhem. As vossas cotadas vão reagir a isto. Seja qual for o tipo de reação, porque eu não sei qual vai ser a reação. Nós, por um lado, o mercado já sabe que à partida vamos subir 75 pontos, ou seja, 0,75%. A taxa de juros do Banco Central Europeu, de referência, vai ser 1,5%. Isso é o mínimo, 1,5%, 2, aliás, é o mínimo que o mercado está a precificar. Se eles subirem mais, chapéu. Depois, quando houver a declaração, vocês já sabem o que é que vai acontecer. Vão falar numa coisa que se chama quantitative tightening e que tem apertado bastante os mercados internacionais, nomeadamente o americano, não é? O que é o quantitative tightening? Quantitative tightening é o oposto de quantitative easing. No quantitative easing, aquilo que os bancos centrais fazem é emitir divisa, ou seja, imprimir dinheiro, e pegam nesse dinheiro e compram dívida. Pronto. Compram dívida e as taxas de juros baixam. O que é que acontece com o quantitative tightening? Acontece isto que é tão simples. Eles, em vez de estarem a imprimir, param de imprimir, eles não retiram dinheiro do mercado per se, de forma, como é que eu ia dizer, de forma tangível, digamos assim, porque basicamente o que é que eles estão a fazer? Eles compraram obrigações dos países e depois vendem-nas, depois pegam nesse dinheiro e fica em caixa. Claro, tal e qual como uma empresa quando faz a aquisição de ações, né? O tal share buyback, depois das duas uma, ou incorporam as ações no seu património, ficam lá quietas, ou voltam a metê-las no mercado e a dá-las. E por vezes aquilo que acontece no ambiente de quantitative tightening é o Fed não volta, ou o Banco Central não volta a meter no mercado, então aí no final podemos dizer assim, olha, a quantidade de divisas em circulação baixou, apesar do Fed ter um estoque bastante importante. E o que é que isto acontece e porque é que isto é importante para a nossa realidade do Banco Central Europeu? Porque nós estendemos o programa de quantitative easing durante muito mais tempo. Para vocês terem uma ideia, vamos meter aqui assim há um mês,
o quantitative tightening, salvo erro, o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos foi em março. O quantitative tightening, que eu me recordo, começou 2 meses depois ou 1 mês depois. Mas a realidade é esta. Março deve ter sido depois. Veja os trambolhões. Nós só fazemos canais de descida, nós não subimos. Claro, IBEX também tem feito um canal de descida, não é isso que está em causa. O DAX a mesma coisa. Aliás, o DAX está a chegar aqui a um momento também extremamente importante. Nem sei porque é que não tenho aqui o desenho. Um momento extremamente importante. Vai lá chegar muito quente. O mais certo é começar a falhar, tal como fez aqui, mas se fizer pausa neste nível, se fizer pausa, se não perder aqui o pivô, as coisas começam-se a alinhar para começar a romper. Mas tenham sempre atenção. Retirar liquidez aos mercados é nocivo, é criar muita instabilidade. Veja o que aconteceu aqui às obrigações nos Estados Unidos. Só agora, esta semana, é que estão a subir. Mas veja o que aconteceu. É isto que tem forçado os mercados a cair. Algo que eu já li, eu partilhei, mas deve ter sido há muito tempo. É que as fases dos bear markets passa por 3 níveis. Uma, a inflação está elevada, né, a subir, e vai ela. O outro é as TLTs, as obrigações começam a descer e os mercados ficam aqui também, começam também a descer. O que é que acontece à inflação? Vai ser a primeira que vai começar a decair, de certa forma. Nós já temos visto que ela está a fazer assim tipo uma doma, né? Está a começar a arranjar um topo, apesar de continuar a subir, mas a realidade é esta. Nós só começamos a interessar-nos quando as obrigações TLTs e afins começarem a subir. Porquê? Porque são as primeiras a subir. Elas começam a subir e só depois de começarem a dar o sinal de subida é que as ações também sobem. Ok? Então, em termos de ETF, o que é expectável? Enquanto a TLT não der um sinal, não podemos ficar longo. Enquanto as obrigações, apesar que eu hoje já li qualquer coisa de que a Bloomberg é uma agência de notícias, mas a dizer que, ou foi um fundo qualquer, não é um fundo, um banco de investimento, tipo Bank of America e afins, a dizerem que os clientes das obrigações estão a começar a ficar interessados e a adquirir obrigações. Mas a realidade é esta. Está tudo em ponto-chave, não é? Está tudo aquilo a chegar àquele ponto de que o mais certo, o mais provável é amanhã, quinta, fazemos uma perninha, sexta talvez também, uma perninha, um retracement, olhando para o Standard & Poor's, temos aqui os 3.750, é uma possibilidade, não é isso que está em causa, estamos a chegar a uma resistência importante, como pode simplesmente continuar. Posto isto, VIX continua em queda, já ontem caiu. Como nós estávamos a ver os índices, vamos voltar aqui aos nossos índices, que é a parte mais importante, que é olhar para o PSI, e o PSI chegou à resistência, coincide aqui com estes máximos que temos aqui, fechou abaixo, esteve lançado, não é? Agora, a expectativa é só uma. E isto vai começando a criar aquela história das probabilidades. A probabilidade de continuar a subir é quando se faz o primeiro breakout que temos aqui, né? Nestes 3 dias tivemos aqui um breakout, suporte na moving average, ok, a probabilidade de subir é, vamos dizer, 80%. Rompeu este máximo, a probabilidade de continuar a subir é 50-50. Porquê? Porque muitas vezes ele rompe e depois volta para baixo. Facto. Mas, para já favorece os bulls. A probabilidade, neste momento, de subirmos em linha reta, como fizemos nos últimos dias, até aqui, na minha opinião, é praticamente nula. Mas, existe a possibilidade de virmos aqui aos 5.770 e depois fazer uma perninha para baixo. Como também existe a possibilidade de nem sequer irmos ali, virmos primeiro cá abaixo,
peço desculpa, irmos primeiro cá abaixo, aliviar, que é para apanhar o balanço para rompê-las. O ideal era apanhar o balanço. Porquê? Porque estamos a perder força, ou seja, é aquela história que eu vos digo. O custo de oportunidade, o rácio de ganho, neste momento, está do lado dos bears. Os bears que apostarem aqui, neste momento perdem 3 para ganhar, vamos assumir, fechar a gap para ganhar 8. Ou seja, é praticamente 1 para 3. 1.27 talvez. 1 para 2.7. Se apanharmos balanço, os bears começam a entrar, isto sobe, rompe aqui o pivô e os bears fecham todos e lambem as perdas e nós lá vamos, então cá para cima. Para já, eu ficaria atento a eventuais pullbacks. Claro, cada cotada é uma cotada, portanto, sigam as vossas cotadas. E backs, bullish, completamente bullish. Tem menos dias de subida, né? Aqui só temos 3 dias seguidos com quedas aqui, enquanto no PSI, o PSI não foi bem assim. Enquanto os outros andavam aqui, o PSI estava quieto e depois, basicamente, estamos com 5 dias consecutivos de subida. CAC, tal como o IBEX, chegou à resistência. O expectável era vir à Moving Average e foi lá a mush. Não há coisa mais simples do que esta. Eu não sei porque é que devia ter... os 120 deve estar por aqui. Não estão aqui. O target longo prazo será vir para aqui, mas nós não iremos lá enquanto não rompermos aqui este máximo. Pullbacks são expectáveis tal e qual como nas restantes bolsas. Honestamente, os pullbacks está toda a gente à espera que aconteça. Pode nunca acontecer. Vejam, o passado diz sempre, um pullback existe sempre. Uma paragem, uma espera pela moving average. Aqui começou a fazer uma bear flag e simplesmente rompeu. Mas todos os pullbacks é expectável que aconteça. Claro, vejam aqui o que aconteceu. Ela simplesmente continuou. Portanto, atentos, não vamos ficar pessimistas nem extremamente otimistas, vamos ser pragmáticos. DAX está no ponto, né? Aliás, ainda dava para desenhar aqui uma outra. Isto é só linhas. Claro, agora é chapa 5, né? Agora é muito fácil. Não, esta nem fica assim tão bem. Vamos ver. Eu acho que isto está numa resistência. Acho que está tudo ao contrário. Acho que estamos naquela fase de que poderemos desacelerar um pouco, portanto já começam a ser muitas praças a querer dizer o mesmo, né? Vocês olham para o Standard & Poor's e começou extremamente negativo e começou a reforçar. A 1 hora a estrutura está reparada de certa forma, vamos lá ver, nem por isso, mas pelo menos o toque na Moving Average aconteceu. No entanto, é tal coisa. É expectável voltar aqui aos 3.840? Eu acho que sim. Mas é uma forte resistência. Mas se o target for os 3.900, eles levam-nos lá. De resto, que já perdi bastante tempo, né? 23 minutos. Vamos passar diretamente para as cotadas. O petróleo está a subir, mas para já está bullish, sem dúvida, mas está alguns índices, né? Continuam com uma tendência de descida. As obrigações, estranhamente, estão a descer, estão a ficar bearish. Eu digo que estão a ficar porque para já a reação aqui à zona de suporte ainda não chegou lá. Mas a realidade é esta, é que já é o segundo dia consecutivo com quedas, não é? Claro, bearish neste sentido, porque no longo prazo ela está bullish. Bitcoin é assim. Finalmente, para quem o Nuno chama-lhe shitcoin, eu acho piada, mas para quem estava à espera que a Bitcoin desse um sinal para ficarmos bullish, aí está. Agora não se esqueçam, a última vez que isto acontece, né? Ela arranca e depois num dia ela perde tudo. Portanto, para já, extremamente bullish, extremamente otimista, estava a subir antes da abertura do mercado, 2%, ou lá o que é que foi, portanto, usem-na como referência. É uma referência para nós sabermos, será que o mercado está assim tão bearish? Eu estou a ver uma estrutura de conciliação, será que
estou certo, procurem outros indicadores. A Bitcoin, pelo menos para mim, está a fazer esse efeito de uma forma bastante simples. Greenvolt, estável, não muda nada aquilo que falámos desde domingo. Para já, bullish só aqui acima. Como é óbvio, bulls entram nos 7,50 e deixam-na seguir. De resto, não muda nada. Honestamente, não muda nada. Continuamos com uma gap aqui assim em baixo. Volto a dizer, as gaps só importam quando se nós viéssemos aqui, o mais provável é fechar a gap, mas não é garantido. Para já, aquilo que eu vos posso dizer é deixem-na ir e vejam onde é que ela cai. Se quiserem usar este mínimo, vocês vão ficar preocupados nesta zona. Eu não ficaria, eu olharia mais para aqui. Parece que é isso que o mercado quer fazer. Agora vamos ver. Porquê? Porque, de certa forma, tivemos o tal breakout, mesmo que estranho, na EDP Renováveis, completamente confirmado no dia 2, principalmente com a abertura ia ficar abaixo e a voltar. Para mim isso é uma confirmação. Não sei como é que ela se comportou a uma hora, mas a abertura hoje, não é que foi? E basicamente serve de confirmação, principalmente aqui às 9 horas, quando ela sobe isto tudo, volta abaixo, faz suporte e depois começa a subir, apesar de começar a definhar. Quando toca na Moving Average, a reação tinha que acontecer e basicamente em 4 horas fizeram-na subir, não os 4, mas assim, os 4.2. E por isso eu digo, muitas das vezes nós não precisamos ficar ansiosos, como é óbvio. Muitas das vezes ficamos à espera de suportes, não é? E não entramos nos suportes porque queremos ver o resto da reação e depois elas simplesmente fugiram e nós nunca mais apanhamos. Mas esses casos nós temos que aceitá-los e passar à frente, não é? De resto, para já, bullish, vamos ver se conseguimos chegar aos 22,37. Não se esqueçam, zona de resistência começou aqui, nos 21, 25, estamos bastante longe deles, portanto, para já eu olharia para aqui, claro, uma hora, estamos overbought. É sempre expectável continuar a fazer escadinha, e é só isso que vocês devem olhar. Tem gap aqui assim em baixo, mas eu também não dava muita importância. Numa altura de mercado que nós estamos, eu não dava importância às gaps, porquê? Porque vocês tinham 2 pontos de entrada. Um aqui, né, o rompimento desta vela e começou a subir na Moving Average, ou aqui no suporte. O outro foi aqui, quando rompeu esta zona. O outro foi aqui, o outro foi aqui. Todos esses pontos de entrada já estamos muito longe. Portanto, olhem para as Moving Average. Definam um plano, porque o mais certo, se houver um pullback, mesmo que fura Moving Average a 13, o mais certo é vir a esta zona ou no limite vir aqui. E depois, se ficar bearish, ela faz isto. Se ficar bullish, ela simplesmente faz isto. Ok? Mas, para já, a estrutura é bullish, tão simples quanto isso. O mesmo acontece com a EDP, que está exatamente igual. Portanto, para já, temos as renováveis a querer continuar a subir. Claro, podemos inverter rapidamente, não se esqueçam, que é para manter os máximos cada vez mais baixos. De resto, ter atenção. Este volume, acho que foi aquele ponto que nós ficámos assim com mais interesse. Pelo menos eu recordo, né? No domingo fiquei assim, o que é que se passa aqui, tanto volume? Mas a questão é gerir agora. Pelo menos tirar uma parte. BZP, hoje caiu 3%, sim, ontem subiu 6%. Se tivesse subido 2% e hoje tivesse caído 1%, ninguém estava preocupado. Portanto, para já, preocupado eu não estaria per se. Claro, sinal de saída foi quando voltámos aqui, fizemos um máximo cada vez mais baixo, a sequência manteve-se e furámos aqui o pivô. E agora ficam à espera para tentar voltar a entrar. É um facto, poderemos fazer o caminho até a Moving Average, ou até o suporte de preço, que está mais ou menos aqui assim, e depois voltar para cima, como podemos simplesmente
seguir. Porque veja o que aconteceu ao RSI, está completamente aliviado. Porque é que o RSI é importante? Ele só é importante por ser mais um indicador. Apenas e somente isso. É aquilo que eu chamo o bate na mão. Se estiver overbought, eu não compro. Se estiver oversold, eu não vendo. É basicamente, se eu quiser vender, bate na mão e diz assim, não vendas porque já estás oversold, para quem está a vender. Sim, ela pode cair mais, não é? Isso está em causa. Mas já apanhaste este trambolhão todo, não é a altura agora. De resto, vamos ver. A questão é, a um dia a estrutura ainda está bastante estável e sólida. Claro, nós não queremos passar este mínimo, por isso tenham isso como pivô, porque se passarmos esse mínimo é mais uma queda de 1,5%. Galp está a começar a ficar interessante, não é? Porque apresentação de resultados, fizemos uma Doji Martelo ontem, foi simpática porque não nos deu grandes hipóteses de ficarmos eufóricos e fez inside bar. E hoje recuperou tudo. É um bullish kicker, não se esqueçam, é um bullish engulfing. Para mim é uma boa... é um bom indicador, mas não se esqueçam aquilo que já aconteceu no passado. Ela pode subir só um bocadinho e depois voltar para baixo. Para já estamos a desenhar este triângulo, vamos ver como é que isto resolve. De resto, as resistências já sabem, acima dos 10 é os 10,20, depois temos aqui os 10,53, suportes muito importante agora, até poderia tirar isto daqui, muito provavelmente, e subir um pouco mais, ou então nem sequer a coloco, eu faço isto assim. Que é para nós vermos o suporte está aqui, o suporte seguinte está aqui em baixo, que é o pivô. A nós é aquilo que eu tenho-vos dito, está toda a gente à espera que ela faça retracement, não faz. Ela apresentou resultados há uns dias, gostaram dos resultados, principalmente nos lucros, né? Aí vai ela. Enquanto ela não der o sinal, não fiquem com medo. Enquanto ela não der o sinal. Quando ela der o sinal, fiquem com medo. Né? Vira a moving average e eu imagino o que é que aconteceu aqui às 14 horas. Toda a gente com a mão no gatilho, pronta a disparar, a dizer eu vou vender tudo, eu vou vender tudo. A questão é, se for para vender, vendam uma pequena parte. Não vendam tudo, mesmo que tenham que sair 2 vezes. Já me aconteceu a mim, não foi a primeira nem vai ser a última, que ela vem, passou a moving average e eu estava a apertar muito, estava a controlar, e o que é que eu fiz? Vendi uma parte, metade. Paguei pelo Active Trader, não foi pela de giro, e paguei 10 euros. E eu ia pagar mais 10, né? 10,40 é o mínimo, ia pagar mais 10 para ver, é tipo póquer, para ver se ela rompe, faz máximo e continua. E aconteceu dela fazer, não o máximo, mas fazer um máximo mais baixo, depois voltar para baixo e eu vender exatamente no mesmo ponto e ter que pagar 10 euros. É tipo um seguro, né? E se ela sobe? Tão simples quanto isso. De resto, é deixá-la ir. Ela está a fazer escadinha, é deixá-la ir. Tão simples quanto isso. É simplesmente deixá-la. Agora, não se esqueçam, isto vai ter correção. Não descansem que isso vai acontecer. Pode acontecer isto. Pode. Muito pelo contrário. Porque estamos num bear market. Pode simplesmente acontecer isto, não é? Ou seja, vocês pegam nesta subida toda e dizer assim, olha, no limite pode acontecer o trambolhão de vir aqui para baixo. O que eu estaria, pela estrutura que ela está a fazer, né? Há muita gente que diz assim, há um A, B e um C. Aceito, pode ser. Estamos para lá dos 200%. Pode ser. Também pode ser 1, 2, 3 e começarmos a fazer o retracement. Vamos supor que hoje marcava o dia e começámos a fazer o retracement. Tem que segurar aqui ou no limite, no suporte. Na minha opinião, o ideal é fazer a gestão apertada, olhar para a moving average. Porquê? Porque se ficarmos uma saída próxima dos 3,73, nem se chateiam muito. Já deixaram 3% em cima da mesa, aqui já não se chateiam muito, até aqui abaixo. É uma zona de suporte forte, não deve perder isto à primeira. Pelo menos a uma hora deve fazer estrutura de suporte e depois perca desse suporte. De resto é deixá-lo ir.
Os CTTs estão a fazer aquilo que eu mais testo, que é estão a subir, mas lentamente. Chegámos à resistência, finalmente. Aqui estamos e agora vamos ver o que é que ela faz. Estava à espera de um movimento impulsivo. Tivemos um aumento de volume que é interessante, mas estava à espera de um movimento impulsivo. Impulsivo é teres aquele movimento que basicamente o que é que faz? Faz perder a viagem, porque ela sobe que nem uma desalmada, e não foi o que aconteceu. Às 9 horas ela teve força, com um volume bastante interessante, 234 mil, ou seja, quase 700 mil euros transacionados na primeira hora ou na segunda hora, e depois lá vamos à nossa moving average, não é? Com pouco volume decrescente. Portanto, vamos lá ver. Pode ser que ela simplesmente continue. Enquanto ela não der esse sinal, eu não ficaria muito preocupado, mas começava a pensar em gerir alguma coisa. Jerónimo Martins também teve uma forte subida ontem, chegou também à resistência, é a mesma história de todas as outras, e o mesmo acontece com a Sonai. A Sonai que fechou a gap que tinha aqui. Altri e Navigator, vamos lá começar pela Navigator. Isto é uma mera coincidência ter vindo aqui. Por esta Fibonacci, isto é uma mera coincidência, porque esta Fibonacci é para a subida, não é para a queda. Mesmo que é coincidência. Vamos lá. Tivemos uma subida bastante forte. 38% de retrace, ficámos completamente oversold. Ela fez gap down e depois veio mais abaixo. Por isso é que eu digo. Aliás, ela não fez gap down, ela fez gap up. É esperar para ver, é ter paciência. O risco, se tivesse entrado na abertura, o risco era este. Estou disposto a ganhar 2%. É isto que eu tenho de ganho. Depois aqui vai criar resistência e poderia começar a cair e eu saltava fora com medo, não é? Mas são 2%. Onde é que estava o suporte? O suporte estava aqui, o primeiro, nos 3,89, 4%. 1 para 2 de risco, não vale a pena. 2 para 1, ok. 2 de ganho para 1 de risco, fantástico. 1 para 2, não compensa. E pior, quem entrou cá em baixo, no mínimo, que é impossível determinar este mínimo, subiu 4%. É um facto, mas dificilmente alguém apanha estes ganhos. Só aqueles que é tipo a raspadinha, né? Aqueles que compram muitas raspadinhas têm uma probabilidade maior de acertarem ou de ganhar o prémio, mas não quer dizer que no final tenham um saldo positivo. Mesmo a uma hora ela não, em momento algum, veio aqui à Moving Average, fez aqui um martelo, mas já tinha feito aqui fake outs, apesar de não ter rompido, e eu já vos disse isso várias vezes, esperar pelo fecho ou arriscar quando ela subir e romper o máximo do martelo. Aqui fez isso, fez suporte na Moving Average, mas furou-a e não havia aqui suporte nenhum. Não havia nenhum. O suporte está aqui, portanto não havia aqui suporte nenhum. Aqui, quer dizer, temos aqui assim este. Temos aqui assim este. Mesmo assim, é um suporte tão levezinho que eu não faço a mínima ideia porque é que ela deu aqui a volta. A questão é, deu a volta e agora está a reagir às moving averages. Vamos ver o que é que ela vai fazer. Foi um bounce de oversold para já. Ela pode simplesmente continuar, não se esqueçam, não é? Veio até aos 50%, Golden Pocket está acima. Ela simplesmente pode continuar. Aquela que foi mais sacana foi esta. Porquê é que ela foi mais sacana? Porque ela abriu ligeiramente negativa e depois fez um novo máximo e tudo. E depois basicamente acompanhou-a. De resto, estamos exatamente no mesmo ponto. Claro, uma pior do que outra em termos de estrutura. Até agora a Navigator é que estava com melhor estrutura. Agora tem aqui assim esta aberração que vamos ver o que acontece. Porquê? Porque, quer dizer, entradas amanhã eu aconselho a alguém? Não. 4 de subida, 5. 5,76 para um trambolhão de 4? Não. 1,25 para 1? Não vale a pena. De certeza que existem melhores cotadas para vocês fazerem um investimento, como é óbvio, de curto prazo. Os de longo prazo
No longo prazo eu não tenho conselhos nenhuns a dar, a não ser vão comprando. O longo prazo supostamente é aquele que nunca sai, né? Só quando quiser comprar um carro e ele vai vender no dia em que ele quiser comprar o carro, uma casa, seja lá o que for. Ou no limite até dá as ações é como garantia, né? Claro que com esta volatilidade aquilo que acontece é eu dou as ações como garantia aqui, o banco diz ok, vamos valorizá-las por aqui, o que significa que tudo, sempre que estiveres abaixo, vais ter que meter liquidez e depois patinam. Mas para já, vamos aguardar. Vamos ver qual é o tipo de movimento que ela faz. Acompanhem uma hora, pouco mais que isso, não consigo dizer-vos. Rejeição na moto em Gil, está a dar indicação de que quer vir aos 1,15. Duas velas juntas demonstram muita indecisão. É uma doji, mas é a mesma história de todas as outras. Vamos ver a reação que tem amanhã, porque para já está a fazer uma escadinha. E a REN deve ser. A REN está melhor. A REN já rompeu aqui este máximo, fechou acima, mas pode fazer exatamente o mesmo. Atenção, a maior parte das cotadas elas estão assim. Nós vamos ver algumas americanas, mas a maior parte das cotadas elas estão assim. Em termos de índices, aquilo que nós vemos é os QQQs estão negativos. Mas não se esqueçam, as duas mais importantes, são duas das maiores, né? Duas das maiores. Temos aqui a Microsoft e a Google. As duas juntas são maiores do que a Apple, mas dentro dos que elas têm um peso enorme e elas estão negativas. Então é natural o índice em si estar negativo. Tudo o resto não está negativo, muito pouco. A AMD oscila entre o negativo e positivo, está naquele ponto, né? Veio fazer o suporte e agora está no ponto, mas isto é para arrancar ou não é? Não vou acelerar muito, que é para não né? Ir num sentido e depois o mercado no dia a seguir virar e eu estar cá em cima. A Nvidia é a mesma história, a Meta caiu, não se esqueçam. Porquê? Porque se os anúncios da Google no YouTube, que foi o grande problema, caíram, as receitas caíram, está tudo com medo que possa acontecer com a Meta. Ela hoje apresenta resultados, lá vem a lotaria. Se os resultados forem maus, bons, é irrelevante. Vamos ficar à espera para ver o que é que ela vai fazer. Qualquer gap down abaixo deste pivô, ele vai virar resistência. Desde aqui, pior ainda. Agora, se ela vier para esta zona, não se esqueçam, ela vai ficar extremamente barata outra vez e isto vai fazer com que os algoritmos liguem. No entanto, temos que ter paciência e dar espaço. Quem não quer estar sujeito a trambolhões ou a subidas fortes, o ideal é sair. Claro que às subidas fortes toda a gente quer estar exposto, aos trambolhões não. Hoje caímos 3%, amanhã podemos estar a subir por estas zonas aqui, como podemos estar aqui em baixo. Tão simples quanto isso. De resto, Upstart, as fintechs, né? O movimento também é extremamente técnico. Olhem para a forma. Veio até à Moving Average. Isto foi ao milímetro. E por isso é que eu acredito que as coisas estão bullish, apesar de querer fazer um retracement em breve. Mas as coisas estão a ficar bullish. Olho para a Upstart e digo, olha outra. Mas não se esqueçam, os pivôs continuam, a estrutura bearish continua ativa. Olho para a Palantir e digo, caramba, não fechou a gap? É estranho, não é? Claro, ela pode vir aqui abaixo, fechar esta, voltar para cima. Não é isso que está em causa. A probabilidade de fazermos retracement é cada vez maior, principalmente olhando para o Standard & Poor's. Standard & Poor's não são só tecnológicas e é isso que nos vale. Esta chegou a estar bastante positiva, vejam, está negativa a QuantumScape, mas a zona de resistência continua a ser a mesma. A Lucida já fechou aqui esta gap, finalmente, como diz o outro. Agora vamos ver se consegue romper a estrutura e vir a esta zona. Antes disso vamos ter aqui uma batalha, vamos ver como é que ela faz. A Tesla também continua a subir, picou este máximo, 229, 230, bateu sim senhora. Ela está a curvar, para já é isso que ela está a fazer. E está a começar a ficar cada vez mais bullish. XPEV e NIO, eu sei que comentaram nos comentários do YouTube, né? Se a NIO poderia fechar a gap.
Uh, da mesma forma que a Netflix. A Netflix ainda não fechou a gap. Nem hoje ainda fechou a gap. A gap ainda está bem ativa, né? A gap vem até aqui. Se eu meter isto a 1 hora, vocês veem que a gap começa aqui. Mesmo que se olhem nos 333, a gap ainda está a 10% neste momento. No entanto, foi aquilo que eu vos disse. O dia em que ela furar, mais tarde ela ia direto a fechar a gap. Pode nem fazê-lo, seria o ideal. O ideal, honestamente, para quem está de fora, claro, seria vir ao suporte e voltar para cima. Mas ela simplesmente pode vir fechar a gap, furar um bocadinho mais e depois voltar para baixo, andar aqui a fazer isto. Está tudo em aberto. No entanto, breakouts é sempre importante. Claro, não dava para apanhar esta. Não aqui. Só se tivessem arriscado e tivessem aceitado ficar negativos, vamos lá ver, ou 12% ou 15%. Porque a realidade é esta. Ela fez gap up e não deu para apanhar. Mas, olhando para NIOs, Teslas, todas as têm gap ups. Né? Quem acreditava que ela vinha fechar aqui a gap, veja o que aconteceu. Né? Vou entrar aqui porque estou bullish, ela vai fechar a gap. Não fechou totalmente. Ficou inicialmente 18% negativo e depois chegaram a ficar 60% negativos. E ainda estão à espera que ela vá lá. E por isso é que eu digo, as gaps existem para nos servir de cenoura, é uma referência, apenas e somente. NIO tem muitas gaps, a XPF também, todas, a maior parte delas tem gaps acima. A NIO para já continua a seguir aquilo que o setor está a fazer, bullish, 2 dias subidas consecutivas, depois deste trambolhão, claro, se fossem para arriscar era neste trambolhão, era. Agora, eu não entraria neste momento nesta cotada. Eu pensei em fazê-lo, confesso, mas depois decidi apostar basicamente, reforçar aquelas que já tenho, com a premissa de, pelo menos na Affirm, visto que ela dá esticões fortes, de gerir essas 200 ações extra que eu comprei, ou seja, mais cedo ou mais tarde, eu olho para a Affirm e digo, a realidade é que eu já devia ter saído, nos 22, estou a deixar um bocadinho mais de espaço, é certo? Para quê? Para ver se ela faz a escadinha, tal como fez hoje, né? Só estou à espera disso, porque a realidade é esta, elas sobem 50% como caem 10, 20, 30 e quando nós fomos a olhar, pumba, eu entrei nos 17,50 e se vocês forem ver dos 17,50 até hoje são 22%, são só 200 ações, nada especial, mas a realidade é esta, eu já devia ter fechado, confesso, era aqui nos 21,81. Não é nos 22, é nos 21,81. Eu devia ter fechado aqui. Porquê? Porque ganhava sensivelmente líquidos, esquecendo o pagamento de impostos que é 30%, mas ganhava 4 dólares por ação, sensivelmente 800 paus e em 2 dias. Ou seja, foi ontem ao final do dia, anteontem ao final do dia e ontem. Era o ideal. 2 dias e meio e fechava a conta e que seja o que Deus quiser. O mais certo é ela vir aqui ganhar suporte, voltar, como pode nem sequer cá vir e simplesmente continuar a ir. Portanto, é aquela que eu vou estar atento. Vocês devem fazer o mesmo. As gaps, pouco importa. Esta taxinha de gaps também. As gaps, pouco importa. A realidade é esta. XPEV, estamos a 1 hora. NIO, elas nos últimos tempos, se eu reclamo que a Tesla aqui o 30% no espaço de menos de 2 semanas, logo foi, esta foi 60%. E por isso é que eu digo, esta é daquelas que vocês só entram para sair rapidamente. Não é para ficar aqui uma semana no relax. Não. Vejam, está a chegar a resistência. Vale a pena ficar nela? Honestamente, na minha opinião, não. Se venderem aqui e saltarem fora, depois apanham, quando ela romper um bocadinho mais acima, perdem 2%, ou deixam de ganhar 2%, mas se ela começar a romper, ok, é risco.
De resto, não. Em termos de estrutura, a estrutura é tão bearish que isto é só para quem está a fazer disto vida, ou pelo menos que tem disponibilidade para gerir. Disponibilidade, tempo e capacidade para o fazer. A maior parte de nós não tem. A Ford vai apresentar resultados também. A Apple, idem aspas, é amanhã? É amanhã? Não, é hoje. Hoje após o fecho. Vamos ter movimento outra vez. Tão simples quanto isso. Vamos ter movimento. Vamos ver o que é que vai acontecer. É Enphase. Movimento brutal. Ela faz sempre isto. Ela bate sempre os resultados. Sempre as expectativas. Mas a realidade é esta. Ela deu-vos alguma hipótese de entrada? Honestamente não. Honestamente não. Porquê? Porque isto a carregar aqui a Bollinger Band, onde é que ela está? Eu apaguei a Bollinger Band. Oh, que sacanagem. Bollinger Bands. Ela fez bounce no limite da Bollinger Band. Isso não. Eu sou honesto. É um ponto de tentar entrar. É, mas vocês estão a arriscar tanto. Hoje texto a branco. As linhas a branco. Vocês estão a arriscar tanto que não acredito que alguém se dê ao trabalho de fazer isto. Mas é um ponto, sem dúvida. Principalmente quando ela fez aqui um martelo a 5 minutos e depois começou a ir. Já perderam o barco. Ou apostavam na lotaria ou ficariam quietos. Como é óbvio, a última vez que ela apresentou resultados, ela fez exatamente o mesmo. Com descida e tudo, né? E é a gap que temos aqui assim embaixo. Vamos ver o que é que ela faz. É daquelas que simplesmente pode ir para os 500 e nós nem nos apercebemos. Para já vamos deixar ela seguir. De resto é isto. As da banca continuam a subir. Estamos a 1 hora, não se esqueçam. Bank of America continua a subir. Oxy, já agora vamos ver aqui a um dia. Fez um gap up, rompeu estes máximos, parece querer vir aqui, apesar de estar a bater próximo da Bollinger Band, mas parece vir aqui. Porquê? Porque em termos de estrutura, como eu já vos disse, aquilo que nós procuramos é máximo, rompeu o pivô, mínimo, mais elevado que este, mínimo, mais elevado que este, e simplesmente rompeu este. Por isso, ela até pode fazer isto, como pode chegar aqui e voltar mais para baixo, mas para já a estrutura é bullish, a Exxon está bullish, Petrobras, não sei porque, voltou a abrir cá em baixo e hoje teve pressão de compra. Ontem não teve, hoje teve. Por isso é que eu digo, mesmo nestes pontos, vejam, quem ontem arriscou na abertura, nos 14, chegou a estar a perder 5%. E vocês com medo que ela viesse mais abaixo, fechar a gap. E depois ela recuperou, ou seja, estes 4% de queda ela já recuperou hoje, que foi a subida. Estas são difíceis de apanhar. O ideal é esperar que a estrutura se desenvolva para tentar fazer entradas. De resto é tirar um tiro ao ar. A Boeing, que é daquelas coisas que eu vos digo, nós vimos a Google a cair, ainda está a cair, não se esqueçam, a Google ainda está a cair, 7%, mas na abertura a cair quase 8%, porque baixou os lucros por ação em 20 e poucos %, e falhou muito ligeiramente as vendas. A Microsoft bateu tudo, né? Muito ligeiramente e segue o mesmo caminho. Nós olhamos para a Boeing e vocês, pasmem-se, perdeu nas vendas 10, quase 11%, né? Perdeu no earnings per share, porque estavam à espera de lucros e eles voltaram a ter um prejuízo e não, até abriu com gap up. Chegou a estar a subir 2 pontos qualquer coisa. Agora está a cair. Resultados é assim, é uma lotaria brutal. Eu nunca gostei, sou honesto.
eu nunca gostei. Eu gosto do período pós-apresentação dos resultados, detesto arriscar para os resultados, porque para os resultados não há fundamentos. Não há, como é que eu ia dizer, uma análise técnica que nos ajude. A análise técnica é, ontem vocês entravam aqui e dizia-vos, olha, se os resultados forem maus, e ela abrir aqui em baixo, vejam se isto é resistência, tem aqui a moving average e tal. Se os resultados forem bons, o mais certo é ela abrir acima da moving average, ou tentar, né, porque já estamos aqui acima destes pontos, ou tentar vir mesmo aqui para a gap e estar aqui assim nesta zona. É possível. Eu nesta altura ficava com muito medo que ela viesse cá para baixo. E aquilo que ela fez, teve uns resultados horríveis, fez gap-ups. Não vale a pena entrar, pois não é? Pelo menos aqui tem alguma lógica. De resto, é isto. Bons negócios a todos. Espero que tenha ajudado. E não se esqueçam, deixem um like, partilhem, comentem. Até à próxima.